Então, sejam muito bem-vindos a esta mesa redonda virtual. Antes de mais, queria agradecer este convite, esta oportunidade. Estou na companhia da Senhora Ministra da Agricultura Maria do Céu Antunes, da Senhora Eurodeputada Isabel Carvalhais e de Mr. Máximo Torero, Chief Economist da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Estamos aqui reunidos para falar sobre um tema que é cada vez mais pertinente, dado o seu impacto ambiental, mas não só, também social e económico. Estou a falar de desperdício alimentar. Num trabalho conjunto, a FAO, o Parlamento Europeu e o Governo Português, através do Ministério da Agricultura, uniram-se para fazer a coedição de 4 manuais sobre desperdício alimentar destinados ao público em idade escolar. Estes manuais têm como objetivo consciencializar as crianças e os jovens para os impactos que as perdas e o desperdício alimentar representam para o planeta e para toda a população mundial. Para vos falar sobre este tema e sobre este projeto, ninguém melhor do que os convidados aqui presentes. E eu começo por pedir a Mr. Máximo Torero para nos fazer um pequeno enquadramento deste projeto. Mr. Máximo, can I ask you what is the framework of this work, of this project? Yes, no, thank you so much, and apologies I have to speak in English, because I can speak in Spanish, I assume you also will understand, but I wish to commend the members of the European Parliament and the European Parliamentary Alliance Against Hunger and Malnutrition, and Isabel Cavalli and the Portuguese Ministry of Agriculture for joining hands with FAO to make available the Do Good Safe Food educational package in Portuguese. Their collaboration was instrumental to making this a reality. FAO values on the ongoing collaboration with the European Parliament Alliance Against Hunger and Malnutrition in providing a platform for policy dialogue, exchange and awareness raising on the transformation of agri-food systems. We are also grateful for the excellent cooperation with the Portuguese presidency of the Council of the European Union over the past 6 months, which has allowed for several successful events and initiatives. These highly valued efforts and initiatives are indeed critical, as today we live in a world where food insecurity, hunger and deterioration of public health are on the rise, while an estimated 14% of the food produced globally is lost from post-harvest up to the wholesale level included, and 70% is wasted from the retail to the consumer level. And where food loss and waste account for approximately 6% of the global greenhouse gas emissions. So this is a huge challenge for us. And as we have learned from the 2016 Fusions report in the European Union, an estimated 88 million tons of food waste, equivalent to 20% of all food produced, is generated on an annual basis, and more than half of that waste is generated in households. These high levels of food loss and waste, according to Fusion, accounted for 170 million tons of CO2 in the European Union alone in 2012. So food loss and waste have significant consequences from a natural resource and environmental perspective. Food is lost and wasted at a high opportunity cost for the natural resources, land, water, soil, but also waste and losses generate significant greenhouse gas emissions that we are losing because of the food being not used. So less food and waste will lead to more efficient land use, better water resource management with positive impact on climate change and livelihoods. With increasing trends in hunger and food insecurity across the globe, we firmly believe that there is no room for food waste. Children and young people are the consumers that will shape the food waste scenario of the future. We believe that investing in their education to reduce food waste will tremendously help in creating a culture of change towards sustainability stemming the problem. The Do Good Safe Food materials have been translated into many languages, including Albanian, Croatian, French, Hungarian, Lithuanian, Turkish, Ukrainian, and soon also to Macedonian, Romanian, and Russian. Making this training package available in Portuguese will provide the children of Portugal and all those working in all loose-phone countries a head start to lead in a world to less food loss and waste, and therefore a healthier planet and healthier future. Thank you very much. Back to you. Continuando a dar a palavra a Mr. Toreiro, pergunto-lhe por que razão é importante reduzir a perda e o desperdício alimentar na transformação dos sistemas agroalimentares. Mr. Máximo, why reducing food loss and waste is important in transforming agri-food systems?
It is essential. It's a triple win by reducing food loss and waste, because on one side, you're going to save natural resources, water, soil, and so on, because this is food that is being produced using those natural resources. Second, most of the loss and waste occurs in high-value commodities because it deteriorates quicker if it is not stored properly, and you don't have the facility to do that. And one of the major challenges we found today in the agri-food system is that 3 billion people don't have access to healthy diets. So reducing food loss and waste will increase availability of fruits and vegetables, things that deteriorate very quickly and where the biggest rates of losses and waste occur. And third, it also reduces emissions, which is affecting our environment, because you already have incurred, especially on the waste side, the food that we are eating in the supermarkets, in the retail stores, and so on, in our households, is food that already have accumulated a significant amount of greenhouse gas emissions to be in your plate. And therefore, if we waste that food, we are losing all that investment. So it's one of the clearest cases where resolving this problem will be a triple win, and it's something that we need to put an effort, and that's where kids can play a crucial role, and that's why these materials could be so useful. Gostaria agora de fazer duas perguntas à senhora eurodeputada. A senhora eurodeputada foi uma das impulsionadoras deste projeto conjunto de criar a versão portuguesa do material educacional. O que a motivou a iniciar este trabalho e que contributos, aliás, terão estes materiais para a tomada de consciência do problema do desperdício alimentar? Muito obrigada, Ana. Bom, eu tenho tido a oportunidade de colaborar com a FAO em várias iniciativas no âmbito da Aliança Parlamentar Europeia contra a Fome e a Desnutrição, de que aliás sou membro. E esta aliança é, na verdade, uma iniciativa que reúne vários eurodeputados e tem um objetivo, que é o de contribuirmos, no fundo, no âmbito daquilo que é a nossa ação política, para a luta contra a fome e a malnutrição também na União Europeia. E, portanto, no contexto deste trabalho, que muito me honra, tive conhecimento deste material didático que foi desenvolvido pela FAO no âmbito do combate contra o desperdício alimentar e constatei, de facto, a inexistência de uma versão em língua portuguesa e, portanto, de imediato achei que faria todo o sentido a minha colaboração para suprir esta ausência. Porque, repare, o combate ao desperdício alimentar é, felizmente, nos nossos dias, um tema central, portanto, não está posto de parte, é um tema central no debate sobre a sustentabilidade dos sistemas alimentares. Eu diria mesmo que, quando nós falamos na sustentabilidade global dos sistemas alimentares, nós não podemos deixar de falar, por exemplo, de algo como o direito humano a uma alimentação saudável e equilibrada. Ora, a efetivação desse direito humano é, por sua vez, indissociável, eu diria, da luta contra o desperdício alimentar. E no que diz respeito ao meu trabalho, enquanto membro da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, o cerne da minha ação tem-se situado muitas vezes nas questões da sustentabilidade da produção agrícola. Mas, se é verdade que do lado da produção agrícola há que fazer um esforço acrescido no sentido de uma transição para sistemas de produção que sejam mais equilibrados, mais sustentáveis, também não é menos verdade que esse é apenas um dos componentes de todo o sistema alimentar. E, portanto, olhar apenas para o papel da produção, por si só, não produzirá a mudança necessária, porque nós estamos aqui a falar da complexidade dos sistemas alimentares que exige uma abordagem holística e coordenada. Repare que na Europa nós vivemos uma espécie de paradoxo. Por um lado, nós vivemos numa sociedade de abundância, de disponibilidade quase imediata, se não mesmo imediata, dos alimentos, geramos toneladas e toneladas de desperdício alimentar, mas em paralelo nós temos cerca de 110 milhões de europeus, se não forem agora mais, no contexto, infelizmente, da pandemia, que vivem abaixo do limiar da pobreza e, portanto, sem possibilidade de uma refeição equilibrada, de uma refeição saudável, pelo menos de 2 em 2 dias. É evidente que a União Europeia, ela não é nem de longe o espaço onde a questão da segurança alimentar, que o Máximo ainda agora falava, se coloca com maior agudeza, quando olhamos para o mundo. Mas esta questão também tem de ser vista na Europa e tem de ser vista em todas as dimensões sociais e territoriais e com uma muito particular atenção aos grupos socialmente mais vulneráveis. E, portanto, é no meio desta complexidade que temos de procurar as melhores respostas
para sistemas que garantam a segurança alimentar e nutricional de todos e, simultaneamente, que garantam também a justa remuneração dos agricultores pelo seu trabalho. E, portanto, encontrar as melhores respostas implica, a montante, saber identificar e saber combater as ineficiências que existem. E o desperdício alimentar é precisamente uma das grandes ineficiências dos nossos sistemas alimentares. Na União Europeia, só para termos uma ideia, cerca de 20% dos alimentos que nós produzimos são perdidos. Portanto, são desperdiçados, vão para o lixo. E aqui as famílias geram uma parte substancial deste total de resíduos alimentares. Portanto, este desperdício representa, desde logo, um custo económico enormíssimo, de cerca de 143 mil milhões de euros por ano. E para além destes custos imediatos, há outros custos elevadíssimos que todos depois nós pagamos enquanto sociedade. Desde logo há custos ambientais, porque o desperdício alimentar, obviamente, que significa o quê? Significa que a montante há um desperdício de recursos naturais que foram utilizados em vão na produção de alimentos e que acabam depois apenas por pressionar o meio ambiente. E depois também há custos sociais, em particular custos de saúde pública, como nós sabemos, decorrentes de uma alimentação desequilibrada, e há ainda aquilo que eu tenderia a chamar, se me permite, de custos morais. Porque estes desperdícios também representam, no fundo, uma incapacidade em combater de uma forma eficaz a desigualdade social e de concretizar o direito humano à alimentação saudável. Ora, o direito humano a uma alimentação saudável não passa apenas pela sua consagração em quadros normativos próprios, o que, aliás, eu defendo, e eu defendo de uma forma muito sublinhada a existência desses quadros normativos. Mas esse direito passa também pela capacidade da sociedade como um todo perceber o papel que cada um de nós tem nessa concretização. Eu penso por vezes, não me quero alongar muito, mas eu acho importante referir este ponto, a luta pelo direito humano a uma alimentação saudável, em certa medida acabou por ser prejudicada durante a segunda metade do século passado, em virtude do que eu diria ser uma progressiva banalização do alimento, porque as nossas sociedades felizmente reconciliaram-se com a prosperidade económica, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. E eu julgo que é essa banalização que nos leva ainda hoje a uma certa incapacidade em reconhecer o alimento como um verdadeiro bem público e que nos leva a pensar no acesso ao alimento como um dado adquirido. E esta atitude resulta, digamos, numa visão distorcida do mundo, porque nos impede de ver com verdadeira consciência moral, e a verdadeira consciência moral não é contemplativa, é ativa, é aquela que faz. E, portanto, impede-nos de ver que há milhões de pessoas no mundo que desconhecem esta abundância. E impede-nos também de ver que o alimento é realmente uma dádiva. É uma dádiva da natureza e é uma dádiva do trabalho de muitos homens e de muitas mulheres. Tendo em conta tudo isto que eu acabei de dizer, este para mim é o projeto ideal. É o projeto ideal no qual eu encontro a combinação de duas vertentes que eu valorizo muito. Por um lado, a necessidade de um olhar integrado sobre os sistemas alimentares e, por outro, a componente educacional, porque eu há 20 e tal anos que sou professora e, portanto, nunca me esqueço desta dimensão pedagógica. Aqui a componente educacional como um meio de promover mudanças estruturais na sociedade. Uma cidadania que nós queremos que seja assente em valores humanistas, de partilha, de solidariedade, de empatia para com o outro e para com a natureza, tem de ser trabalhada desde cedo, tem de ser trabalhada desde a infância. E nós sabemos, aliás, como as crianças são depois veículos fundamentais da transformação dos comportamentos e das atitudes das próprias famílias. Portanto, parte da consciência ambiental, por exemplo, que nós hoje encontramos nos hábitos das famílias, tem muitas vezes na sua base a insistência dos filhos que levam as suas boas práticas ecológicas para casa. Portanto, o espaço educativo que se constrói na relação casa-escola é fundamental para construir, para consolidar comportamentos em que nós possamos alicerçar um novo paradigma de relação com a alimentação e com os alimentos. E é daqui que nasce esta iniciativa de promover a edição portuguesa deste dossiê da FAO, que tem um material didático fantástico sobre a redução do desperdício alimentar, uma iniciativa que, também devo dizer, foi desde logo acarinhada e acolhida com enorme entusiasmo pela Sra. Ministra,
e que só é possível, de facto, graças a esta excelente colaboração com a FAO e com o Ministério da Agricultura português. Portanto, estes manuais, no fundo, têm o seu foco na importância de prevenir o desperdício, portanto, evitar que ele exista, e insere-se, no fundo, no que podemos designar de iniciativas de sensibilização dos nossos jovens, das nossas crianças, para os impactos sociais, económicos, ambientais, muito negativos do desperdício de alimentos e também para os orientar na forma de evitar esse desperdício. Portanto, são manuais que têm o público como público-alvo as crianças, os jovens, com mensagens obviamente adaptadas às várias classes etárias, e eu acredito sinceramente que serão ferramentas muito, muito úteis, tanto em Portugal como no contexto lusófono, para ajudar as nossas gerações mais jovens a serem uma parte ativa na construção destes sistemas alimentares mais equilibrados, mais sustentáveis e muito mais justos. Muito obrigada, Senhora Eurodeputada. Gostaria agora de colocar duas questões à Senhora Ministra da Agricultura. Senhora Ministra, combater o desperdício alimentar é uma das estratégias do Ministério da Agricultura. O que é que está a ser feito nesta área e em que pontos é que estes manuais podem ajudar a implementar esta estratégia? Muito bem, muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu começava por cumprimentar o Máximo Torrero. Thank you, Máximo, for your participation. It's a pleasure for us. Eu vou falar em português, o Máximo penso que tem tradução. Eu gostava de dizer que nós acreditamos muito, e eu pessoalmente acredito muito, que é preciso pensar global para agir localmente. E a FAO é um parceiro fundamental nisso mesmo. Aliás, na presidência portuguesa temos participado ativamente com a FAO no sentido de criar cada vez sistemas alimentares mais justos, mais inclusivos, onde possamos ter a agricultura como o cerne de uma alimentação saudável, e por isso estamos também empenhadíssimos em criar condições para que a cimeira que vai acontecer no próximo semestre dos sistemas alimentares possa ser um sucesso e possa contribuir para promover uma alimentação acessível a todos e a todas. Cumprimentar a senhora deputada, a eurodeputada Isabel Carvalhais, e dizer-lhe que é de facto um gosto, porque a primeira vez que me falou sobre isto eu disse imediatamente que sim, e já vou explicar porquê. E acho mesmo que as instituições e os seus representantes políticos, sejam eles nacionais, locais, ou europeus ou mundiais, têm mesmo esta obrigação de trabalhar em conjunto para juntos pensarmos global para podermos agir localmente. E depois queria cumprimentar a Ana Bravo e agradecer-lhe também o convite para estar connosco nesta sessão de apresentação destes manuais. E quero começar por dizer que é de facto um privilégio poder trabalhar neste domínio, porque acredito mesmo que projetos como estes marcam a diferença e que vão também ajudar a podermos construir um futuro coletivo melhor. E gostava de dizer que acredito muito que as ações de sensibilização e de educação são fundamentais para podermos não só falar sobre a importância da alimentação e das escolhas alimentares, onde o desperdício alimentar tem um foco muito, muito especial. E, portanto, a partir do momento em que acreditamos muito e muito convictamente de que educar e sensibilizar é fundamental e que isso não passa exclusivamente pelos mais novos, nós bem sabemos que estamos todos convocados a aprender ao longo da vida. Aliás, esta pandemia vem-nos mostrar isto mesmo, tudo aquilo que nós dávamos como adquirido foi desinstalado e, portanto, nós precisamos mesmo de criar condições para educar e sensibilizar em todas as faixas etárias. Mas bem sabemos que as crianças e os jovens têm uma maior apetência por receber estas dimensões. Eu lembro quando começámos a falar sobre a reutilização, sobre a reciclagem, nomeadamente do nosso lixo que ia para aterro, foram as crianças que levaram para casa
os manuais, os ensinamentos, e tivemos todos um papel muito importante nessas ações de sensibilização. Ainda estamos longe da perfeição neste domínio também, e portanto isto é um work in progress que não termina mesmo onde esta questão também acontece. Mas o Máximo já falou sobre isto, mas eu vou enfatizar. Nós na década de 80 a população mundial aumentou 2,5 mil milhões e atingiu os 7,7 mil milhões de pessoas em 2019. Estima-se que em 2050 a população mundial possa atingir os 9,8 mil milhões de cidadãos. E também sabemos que há duas dimensões que vão condicionar esta segurança nos sistemas alimentares, seja por via da quantidade de alimentos disponíveis, seja pela sua qualidade. Por um lado, porque a par deste aumento da população mundial, também se registra um aceleramento do consumo per capita, facilitado pelo comércio, o comércio global, mas também pelo crescimento do rendimento. Mas, por outro lado, e isto mostra-nos claramente, segundo as estimativas da FAO, que a procura dos alimentos à escala mundial pode aumentar entre 40% a 54% entre 2012 e 2050. Mas, se por um lado acontece este aumento da procura por alimentos, nós sabemos que temos cada vez condições mais restritas para a sua produção, porque nós temos efetivamente menos recursos naturais, menos água e, por exemplo, temos o solo muito danificado, infelizmente, a nível mundial, por às vezes práticas menos corretas, mas bem sabemos que as alterações climáticas estão a fazer aqui toda a diferença em relação a esta matéria. E, portanto, face a este paradigma, por um lado, temos a população a aumentar e a procura de alimentos também aumenta. Por outro lado, e face às alterações climáticas, nós temos que usar de forma mais racional os recursos, como é o caso da energia, como é o caso da água, como é o caso do solo, e nós temos a necessidade, então, de produzir mais com menos. E se nós temos esta necessidade, nós claramente temos que olhar para o desperdício alimentar, porque primeiro é um ato de cidadania que o possamos fazer. Se nós não temos, felizmente na Europa, fome, nós temos outras partes do globo onde isso acontece, que a escassez de alimentos é muito penosa e coloca-nos a todos em grande desvantagem. E volto àquele pensamento inicial. Nós temos que pensar global para agir localmente. E dizem alguns, mas Portugal é muito pequenino e a Europa é um continente com uma expressão grande e que tem dado cartas e tem dado mostras de estar muito preparado para dar uma resposta também global a estes fenómenos. E daí a importância de nós, a par dos outros desafios societais que se colocam do uso eficiente dos recursos, da produção de alimentos de forma mais saudável, nós temos que ter esta preocupação também política do combate ao desperdício, porque isso tem reflexos ambientais, tem reflexos económicos e tem reflexos societais, efetivamente. E por isso nós, em Portugal, criámos em 2016 a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, onde o Ministério da Agricultura é parte integrante, como não podia deixar de ser. Aliás, eu digo sistematicamente que há 2 anos, quando o Primeiro-Ministro me convidou para assumir esta pasta, tive vontade de propor o nome para este Ministério como Agricultura e Alimentação. Mas na altura não tive oportunidade para o fazer, porque foi tudo tão rápido que não foi de facto possível. Mas espero ter em breve a possibilidade de propor isso mesmo, porque nós somos o que comemos e a forma como produzimos e como produzimos é muito reflexo daquilo que nós comemos e da nossa saúde e do nosso bem-estar. E isto para nós é essencial. E, portanto, a missão desta comissão
é promover a redução do desperdício alimentar através de uma abordagem integrada e multidisciplinar holística e propor uma estratégia nacional de combate ao desperdício alimentar, mas muito, não só de como é que nós combatemos de forma direta, como é que não pomos no lixo os talos dos nossos vegetais e os usamos para fazer sopa, que é uma forma de combate ao desperdício alimentar, mas como é que nós, tendo em vista esta sequência que acabei de descrever, como é que nós vamos ser capazes de forma muito transversal, implementar esta mesma estratégia. E, portanto, esta estratégia é conhecida de todos, foi aprovada em 2018 e está em plena implementação e tem como objetivo prevenir, reduzir e medir e avaliar o desperdício alimentar. Falta-nos muito em Portugal e na Europa instrumentos que nos permitam fazer esta avaliação e termos dados concretos para podermos ir afinando a política pública e responsabilizando o cidadão também. Das muitas ações que implementamos, destaco, por exemplo, o selo distintivo de produção sustentável, consumo responsável, que tem como destinatário todas as entidades públicas e privadas que, no âmbito das suas atividades, desenvolvam atividades também e iniciativas que permitam reduzir, monitorizar e acompanhar toda esta dinâmica. Estamos a desenvolver uma metodologia de quantificação do desperdício alimentar e uma plataforma colaborativa para facilitar a ligação entre os produtores de excedentes alimentares e aqueles que precisam deles. Aliás, aquilo que nós estamos a fazer é uma coisa mais transversal, porque felizmente a sociedade civil já se foi organizando e já existem inclusivamente spin-offs de universidades, jovens que acabam os seus cursos e que desenvolvem plataformas que fazem isto mesmo, que vão aos restaurantes, que vão aos supermercados e que depois colocam inclusivamente no mercado a preços muito simpáticos este mesmo desperdício. Eu falo de um projeto que me diz muito, porque acredito muito, porque tem mais a ver com a agricultura diretamente, e que tem a ver com a fruta feia, que é, no fundo, aquela fruta que não vai, e os legumes que não entram nos cânones da grande distribuição ou do retalho, porque é pequena, é disforme, não é tão bonita, e vão buscar a um conjunto muito alargado de produtores e depois são colocados para consumidores que vão buscar o seu cabaz da fruta e dos legumes feios. E, portanto, eu acho que há aqui, de facto, já uma consciência muito grande, nomeadamente das gerações mais jovens em relação a isto. Mas isto sem desprimor dos mais velhos, porque eu recordo-me, na casa dos meus avós, o desperdício alimentar, por exemplo, as sobras dos legumes, das frutas, servia para alimentar os animais, e nós hoje, a população urbana não tem esses animais, mas há outras formas de o podermos fazer, nomeadamente há alguns municípios que estão de forma pioneira a recolher os detritos orgânicos para fazer compostagem e que depois tudo isto alimenta o círculo da economia circular, passa a redundância. Bom, já me estou a esticar demasiado e peço desculpa por isso, mas entusiasmo a falar destas coisas. Gostava de dizer que nós, conscientes da importância de tudo isto, criámos uma agenda de inovação para a agricultura para a próxima década, chamámos Terra Futura, porque acreditamos mesmo que o futuro também está na terra e na forma como a utilizamos. E definimos vários objetivos, mas o que eu queria hoje aqui destacar tem a ver com o empoderamento do cidadão. Nós temos que ter cidadãos mais conscientes das suas escolhas no impacto da alimentação. Acredito muito no programa, que eu sei que aos nutricionistas é muito caro, o programa Uma Só Saúde, onde as nossas escolhas alimentares, tendo por base produtos mais saudáveis, se respeitarmos o bem-estar e a saúde animal, a fitossanidade, o ecossistema todo, claramente, se nós comermos produtos de época, de cadeia curta, nós vamos ter condições para
todos os alimentos que são informação que chegam às nossas células se reproduzem depois em bem-estar e em saúde, e vamos diminuir também os custos de saúde pública. Aliás, a Covid veio-nos mostrar que o maior impacto que tem é sobre os obesos e as pessoas que têm doenças, e doenças, muitas delas provocadas por problemas alimentares, diria eu assim de forma mais genérica. Bom, então, nesta agenda, aquilo que nós pretendemos é não só criar esta consciência da importância da alimentação para a sua saúde e bem-estar, como também as suas escolhas vão promover e proteger o uso racional dos recursos e do nosso planeta e com isso nós estamos a preparar-nos para entregar à próxima geração o nosso planeta, que, como diz o provérbio, se nós pedimos alguma coisa emprestada a alguém, nós temos pelo menos que devolver da mesma maneira, mas se podemos devolver melhor ainda. E, portanto, a minha expectativa é que possamos contrariar a tendência e entregar à próxima geração um bocadinho mais daquilo que encontramos. Queremos também que esta nossa estratégia esteja muito alinhada com a estratégia do Prado ao Prato, do Farm to Fork, porque na União Europeia nós temos como grande objetivo desenvolver um sistema alimentar mais justo, que seja um padrão mundial para a sustentabilidade, que é um elemento-chave do Pacto Ecológico Europeu. E isto faz-se nas 3 dimensões do desenvolvimento societal, seja por via do ambiente e o uso eficiente dos recursos, seja por via da economia, onde garantimos o rendimento aos agricultores e que temos que garantir o preço justo ao consumidor, é fundamental, e depois, do ponto de vista social, nesta dimensão da promoção da saúde, do bem-estar e da corresponsabilização de todos nós. Mas o tema da Covid tem, de facto, aqui hoje uma nova dimensão e dá-nos a perspectiva de que o desperdício alimentar também reflete muito a forma como nós consumimos, como produzimos os alimentos, e isso tem que nos fazer refletir em conjunto as várias instituições da sociedade civil, o poder político, para podermos informar a política pública para conduzir a estes objetivos e às metas a que nos propomos. Por fim, quero dizer que este trabalho que fizemos com a FAO e com a senhora deputada, eurodeputada Isabel Carvalhais, é um trabalho muito importante nesta dimensão societal de sensibilizar, de empoderar o cidadão para estas dimensões. E esta coedição destes 4 manuais sobre o desperdício alimentar, que se vai destinar ao público mais jovem, idade escolar, vai contribuir de sobremaneira para tudo isto. E, portanto, nós temos consciência de que ao chegarmos aos mais novos vamos chegar aos pais, vamos chegar aos avós, e temos consciência de que, ao estarmos a empoderar o cidadão vai condicionar depois o comércio, a forma de produção, porque se há obrigação de todos nós é de irmos ao encontro também daquilo que são as tendências e as preferências dos consumidores no respeito por aqueles que fazem as suas escolhas. Agora, temos que empoderar, de facto, os cidadãos para saberem fazer as escolhas nestas dimensões. E, portanto, esta publicação destes manuais, traduzidos agora para português, servem não só a comunidade portuguesa, como toda a comunidade de países de língua portuguesa, e, portanto, vai conseguir, com isso, chegar a uma população muito maior de 270 milhões de cidadãos e cidadãs, ou seja, é apenas um número pequenino, mas é tão importante, 3% da população do planeta, e isso deixa-nos muito felizes. Estes objetivos são ambiciosos, bem sei,
Se fosse fácil, alguém já tinha feito e, portanto, cabe-nos a nós, à nossa geração, também promover isto mesmo, conscientes de que temos que produzir mais com menos, que temos que respeitar os recursos naturais, o nosso planeta, que é, no fundo, aquilo que dá consistência à nossa existência enquanto espécie humana. Porque quando nós dizemos que se nada fizermos para combater as alterações climáticas, nós vamos destruir o planeta não se destrói, porque já sofreu um degelo e outros fenómenos naturais provocados agora de forma mais intensiva pela ação do homem, mas aquilo que pode estar em causa é a nossa existência enquanto espécie e é isso que nós todos temos que ser responsáveis. E, portanto, a alimentação aliada à agricultura e à forma como consumimos é essencial. E, portanto, acreditando muito que o programa A Uma Só Saúde vai marcar os próximos tempos e vai marcar os desafios que temos pela frente, esta publicação destes 4 manuais para as nossas crianças e os nossos jovens vai ajudar claramente a fazer a diferença e a sensibilizar e a empoderar. É uma palavra estranha, mas acho que diz muito. Nós temos mesmo que empoderar os cidadãos com estes conceitos para que se corresponsabilizem por temáticas que são fundamentais para a sua existência individual e para a nossa existência coletiva. Muito obrigada a todos. Muito, muito obrigada. Se me for permitido, antes de fechar esta mesa redonda, gostava de agradecer à Senhora Primeira-Ministra, à Senhora Eurodeputada, Mr. Máximo Toureiro. Estou maravilhada e, enquanto nutricionista, posso dizer que nós temos um trabalho muito discreto nesse sentido, mas que o vamos fazendo na consulta, na comunicação para quem comunica para massas. E essa é uma preocupação realmente de todos e penso que nós podemos ter um papel ativo e eu teria o maior gosto. Nós temos tentado fazê-lo, eu própria tenho feito algumas reportagens, porque colaboro com um jornal nacional, tanto porque há um projeto no Porto que se chama Orgânico e que distribui baldes para em todas as casas e, portanto, os biorresíduos são utilizados para adubo natural, como dando formas, receitas para reutilizar os restinhos, portanto, evitando o desperdício. Como falaram muito bem das crianças, sempre que nós podemos, damos formação a crianças que chegam a casa e são sempre os melhores formadores, não há dúvida nenhuma, mas de facto, se nós pudermos estar presentes mais ativamente, será um imenso gosto. Portanto, mais uma vez agradeço muito este convite, enfim, estou mesmo muito feliz por fazer parte desta mesa redonda e queria agradecer a todos por conseguirmos desta forma contribuir todos, e de facto importa dizer todos, para um ambiente, para um planeta mais saudável. Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer. Um bom dia a todos, fiquem bem. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada. Thank you so much, Máximo. Thank you to all of you. Thank you very much. Bye bye. It was wonderful. Thank you. Obrigada, Sra. Ministra. Bom dia. Muito obrigada também, Isabel. Bom obrigada. dia. Deus, bom dia. Bom dia, Ana. Muito obrigada pela sua participação. Sim.